Olá pessoal, sem palavras para agradecer o quanto é maravilhoso eu poder compartilhar com todos vocês a minha experiência, que é a minha experiência de vida e a minha experiência junto às estrelas. Para você que não me conhece, eu vou me apresentar. Eu me chamo Carlos Henrique, sou natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, moro na cidade de Nova Lima, no bairro Belvedere, e tenho contatos até o dia de hoje com civilizações alienígenas. Entre elas, eu tenho contato com a minha mentora, mestra e mãe, chamada Agnachete, que é a figura representativa deste avatar que uso aqui no canal do YouTube. Bom, eu posso dizer a você que me ouve que o meu maior desejo é poder saber que você já conquistou a sua conexão junto à sua civilização respectiva, que da qual eu tenho falado até os dias de hoje. Esse é o meu desejo. Um desejo de que você saiba da verdade, aprenda a verdade e modele dentro de você uma consciência linda, objetiva e pura. O meu desejo para você é esse. É o desejo de que você tenha experiências muito maiores do que as experiências que eu tenho. E para mim poder falar dos nossos irmãos das estrelas, para mim poder falar dessa variedade tipológica que habita entre as constelações, entre as galáxias e que está nos observando, para mim é um presente que recebi da parte do Universo Pai, da parte da natureza Mãe, e que tem me alcançado grandiosas coisas através da prática da conexão com o universo. Muitas pessoas ainda me perguntam como ter uma conexão mais rápida com o universo. Como ter uma conexão mais aprimorada com o universo. Como, de uma vez por todas, ter uma consciência aceitável em nós mesmos. Eu digo para você que pode me ouvir que a conexão do seu universo, a conexão do seu interior ao seu exterior, ela vai se dar através da sua boa vontade, do seu desejo de querer que seja de tal forma. Agnachete, na minha fazenda, ela me disse que a conexão ela tem que ser uma conexão íntima, ela tem que ser uma conexão verdadeira, porque não é simplesmente você ter o desejo de se conectar. É você buscar a forma de como se conectar. E esta conexão, ela vai trazer para a sua vida tantas coisas bonitas,
tantas coisas aceitáveis. Essa conexão ela é tão maravilhosa que ela vai afastar tantas pessoas de você, pessoas que querem o seu mal, pessoas que estão te depreciando. Essa conexão ela vai te mostrar e vai te moldar na única certeza que é a verdade que vai fluir dentro do seu coração, que é uma verdade plena, saudável, aceitável, bonita. Eu costumo todos os dias, e eu trouxe isso para a minha vida como sendo para mim, Carlos Henrique, uma regra. Eu tenho buscado sempre o meu contato o mais íntimo possível do universo. E esse contato ele dá através do seu agradecimento. Você começar a agradecer por todas as coisas que estão à sua volta, seja elas ruins ou seja elas boas. Eu digo desta forma: universo, gratidão por esse dia maravilhoso, por esse céu nublado, por esse céu azul, por essa noite. Gratidão pelos acontecimentos que ocorreu durante o dia, porque eu sei que os caminhos pelos quais eu passei neste dia foram caminhos dos quais eu escolhi. Mãe Natureza, através da água que cai sobre o meu corpo, para me lavar no banho, tira toda negatividade do qual recebi durante a trajetória da minha casa para a rua, da rua para a minha casa. Que sopre sobre a minha face o vento e leve para longe de mim os maus pensamentos, e que sempre seja permitido os meus pés pisar sobre a face da terra. E que os observadores das estrelas me vejam e me julguem conforme o meu merecimento. Quando eu faço isso, eu sinto uma paz tão grande. E quando eu começo a refletir o passado, o atual presente e os acontecimentos do futuro, eu começo a ver que realmente as coisas que são fáceis se tornam difíceis, e as que são difíceis se tornam fáceis. É tão difícil e é tão fácil ao mesmo tempo. Um exemplo, você dá o tempo para você. Todos nós encontramos tempo para nós somente quando temos uma festa para ir. É onde escolhemos a melhor roupa, é onde escolhemos a melhor maquiagem, é onde nos preocupamos com a nossa beleza exterior. Aí sim nós tiramos o tempo para nos arrumar, porque nós temos que agradar alguém. E quando você passa por um determinado problema, por uma determinada desgraça, aí você procura respostas, você entra em desespero, mas você não tem coragem de olhar para o espelho e ver o quanto você é perfeito, o quanto você é maravilhoso
olhando para si mesmo naquele tempo que você sempre julgou ser difícil não ter para si mesmo, por causa do trabalho, por causa da família, por causa de outras as coisas. E a Gnachete, ela sempre me disse, olha Henrique, quando o ser humano, aqui do seu planeta, ele começar a entender que ele tem o maior tempo para ele mesmo, porque ele pode usar o tempo da sua conexão no seu trabalho, na sua família, até mesmo através da leitura de um livro, ou através mesmo dele estar ali vendo, assistindo um filme. Mas o que foi colocado na mente, na consciência da raça humana, fez com que essas preocupações paralelas, que são preocupações pequenas, fizesse com que a sensação daquilo que deixamos para depois fosse julgado como fácil, quando na verdade é difícil. As pessoas, com frequência, elas me perguntam, Henrique, como você consegue ser paciente dessa forma? Como você consegue não se preocupar com nada? Como você consegue não atacar as pessoas? Como você, em seus vídeos, não fala de ninguém, não menciona canal de ninguém? Para você é como se as pessoas nem existissem. E realmente são. Porque eu me enxerguei e eu passei a preocupar com a minha vida. E quando eu crio essa preocupação individual para mim, para que eu vou me lembrar das outras pessoas? Para que eu vou me preocupar com o que as outras pessoas pensam em relação à minha pessoa? A partir do momento que eu começar a criticar, ou começar a mencionar, ou começar a ameaçar, ou começar a criar algum tipo de tumulto, eu estou deixando de ser eu mesmo. É por isso que eu não me preocupo com a birra de ninguém. Com muita frequência, as pessoas que são recém-adicionadas no meu Facebook chegam, oi, tudo bem, Henrique? Tudo jóia? Eu ouvi os seus vídeos lá no YouTube, estou emocionado, tal. Você poderia me ajudar nisso, me ajudar naquilo, tal. Eu vou lá na maior boa vontade, ajudo as pessoas. Aí vem Zamaniel e fala comigo assim, isso é uma armadilha. De imediatamente eu fico já meio cabreiro com aquela pessoa. E não passa 24 horas, a pessoa ela começa a mandar perguntas sem fundamentos e depois as mesmas pessoas começam a me criticar, dizendo que ouviu em um determinado lugar que foi provado que eu não era capitão do exército. Que ouviu em um determinado lugar que eu fui desmascarado. Que ouviu e viu em um outro lugar que eu não sou quem eu falo que eu sou. Que ouviu em outro lugar que eu sou uma farsa. Eu simplesmente ignoro a pessoa, porque eu não vou discutir com a pessoa, eu não vou brigar com a pessoa, eu não vou
humilhar a pessoa, jamais. Tanto que no meu canal e em outro que eu participei, eu evitava o máximo de mencionar nome de pessoas. Eu não faço isso. Ainda que as pessoas queiram que eu faça, eu não faço. Sabe por quê? Porque eu não me preocupo com a vida de ninguém. Eu jamais vou perder o meu tempo para poder criticar o fulano, criticar o Beltrano, falar que o depoimento da pessoa é falso, falar que o trabalho da outra pessoa é ridículo. Eu, Carlos Henrique, jamais farei isso. Jamais. Não faço. Eu só faço uma pergunta às pessoas que estão acompanhando o meu trabalho, entre eles muitos militares, outros que também estão na atmosfera empregacional do país, que tem acesso a várias informações, que são pessoas boas, pessoas que atribuem a mim, ao meu trabalho, e indiretamente à minha família, respeito mútuo. Eu pergunto a você, que é o meu telespectador, que tem me ouvido de boa vontade. Você acha, se eu, Carlos Henrique, não fosse militar do Exército Brasileiro, você acha que o Exército ele já não estaria na minha porta me pedindo explicações? Você acha que a nossa Polícia Federal, que é uma instituição séria e incorruptível, não estaria me chamando para depor? Você acha que algumas informações que passei uma vez que eu estava em outro grupo, onde eu afirmei para determinada pessoa que tinha conhecimento de que alguém ou alguma pessoa havia ido me procurar na academia militar onde eu estava lotado, se eu não tivesse o meu contato, se eu não fosse um funcionário da reserva do majestoso Exército Brasileiro, você acha que eu não estaria já prestando contas em relação a tudo isso? Uma pessoa, ela me mandou recentemente um link de um determinado canal, de uma determinada pessoa, onde falou que eu, Carlos Henrique, estava sendo investigado pela inteligência do Exército, pela inteligência da Polícia Federal, porque eu estava usando o nome da instituição e usando o posto de capitão e falando que era militar e que já haviam feito levantamentos que provavam que eu não era militar. Aí a pessoa foi e me mandou o link do vídeo já editado na parte só que interessava e falou assim: Henrique, eu sei que você não se preocupa com isso, mas dá uma olhada. Aí, pelo que eu entendi no vídeo, a pessoa ela fez a denúncia, foi lá na página do Exército de Relações, fez a denúncia e tal. E até hoje, aqui no Belvedere, no meu apartamento, o porteiro não me interfonou para dizer assim: a Polícia Federal está aqui embaixo junto com a Polícia do Exército. Nunca. Pelo contrário. Semana passada eu estive no CPUR, fui visitar os meus irmãos de farda, que estão ouvindo o meu trabalho e estão me elogiando, certo? Visitei um grande pai que eu tenho, que é uma pessoa maravilhosa, que é um general de exército, um general de 4 estrelas, e ele me parabenizou por todo o meu trabalho,
Aí fica a julgamento de vocês. Se eu não fosse quem estou dizendo que sou, você acha que se isso que eu estou fazendo fosse grave, diante da nossa Constituição, diante dos trâmites legais que estão em fluxo no país, você acha que a Polícia Federal não teria quebrado o sigilo do meu ID, já não teria me identificado pela assinatura da minha internet e já não me pediriam esclarecimentos? Eu estive reunido com o pessoal no parque, certo? Conversei com o pessoal no parque, onde eu me reuni em Belo Horizonte, que é o Parque Ecológico. As pessoas me viram face a face. As pessoas compararam a minha identidade com a minha plaqueta de identificação, viram a numeração da minha identidade militar, propriamente dita, e as pessoas ficaram ali e elas mesmas disseram para mim: olha, Henrique, você nem precisava ter mostrado isso para nós, mas eu fiz questão. A minha amiga Graça Pimentel, eu tirei foto da minha identidade para ela, só para ela ter mais confiança em mim, apesar de saber que ela tem uma grande confiança em mim e ela me considera como sendo seu filho. Mas eu fiz isso com prazer. Com prazer. Outras pessoas no Facebook, inclusive tem uma pessoa no Facebook que também é do Exército, e é uma pessoa de confiança, já conversei com ele por telefone, e ele falou assim: olha, capitão, eu não duvido do senhor, mas eu queria ver sua identidade funcional. E como eu sei que ele é militar, porque ele me passou o seu número de registro, e eu, através do portal do Exército, usando o número do meu login da minha conta, eu o identifiquei, então eu vi que não era farsa. Eu passei o meu número para ele, ele viu e ele falou assim: agora eu fico mais aliviado. Então, geralmente eu tenho recebido esse tipo de pessoa que fica querendo me fazer ir contra determinadas pessoas que estão falando de mim. Eu não vou fazer isso. Essas pessoas, elas têm a vida dela para lá. Elas não me conhecem, elas nunca vieram na minha casa, eu nunca fui na casa delas, eu nunca sequer tomei ou vou tomar um copo de água, nem que seja no portão do seu passeio, da sua casa. Então, para que eu vou ficar incomodado com pessoas que estejam falando de mim? Para quê? Até hoje, eu não falei de ninguém e não vou falar de ninguém, tanto que algumas pessoas, em determinados canais, até me deixou de lado. Me deixou de lado e falou: eu não quero nem saber mais desse Capitão Henrique, não. Segue ele quem quer. E a determinada pessoa, ela falou assim: olha, cada um é adulto o suficiente para poder seguir aquilo que quer. E realmente é o que eu tenho falado até aqui: ninguém precisa acreditar na minha história. Ninguém precisa acreditar no que eu falo. Em momento algum, eu peço alguém ou alguma pessoa para sair da sua religião, para largar a sua crença e acreditar em mim. Porque o dia que eu fizer isso, eu vou estar sendo injusto comigo e com a pessoa que está me ouvindo. Quantas pessoas tiveram dúvidas em relação à minha pessoa e depois de eu ter dito assim: gente, me conheça primeiro, depois me julguem. Quantas pessoas chegaram, me conheceram e falaram assim: poxa, Henrique, realmente você é uma pessoa assim diferente mesmo.
Muito obrigado pela oportunidade de te conhecer. E quantas outras pessoas têm se aproximado do Facebook, têm tentado entrar no grupo Henrique Agnachete, filha de Sírios. Aí a pessoa entra, fica ali sondando, sondando, sondando. E eu até falei para as pessoas, tanto para Gisele, quanto para Vanessa, quanto para Ellen, não aceite pessoa no grupo que tenha menos de 1 ano de conta no Facebook, porque é fake. Então, quando a pessoa manda solicitação de amizade, está lá, Facebook criado desde, vamos supor, 18 de setembro de 2016, é fake. É fake. Certo? Recentemente eu tive uma pessoa que estava me fazendo muitas perguntas no meu canal, assim que eu falo no meu canal, na minha página do Facebook, na minha página privada, e eu respondi essa pessoa com muita boa vontade todas as coisas. Depois ela postou para mim dizendo que eu era mentiroso, dizendo que eu era uma farsa, dizendo que eu não era capitão, dizendo que eu tinha inventado tudo isso. Aí eu vou citar o nome da pessoa, eu vou me preocupar com a pessoa, ou eu vou desejar mal para a pessoa, para quê? Em que vai me acrescentar isso na vida? Para quê? Para quê? Em nada. Não vai me acrescentar em nada, em nada. Por quê? Não conheço a pessoa, nem quero conhecer. Para mim, para o Carlos Henrique aqui, não faz diferença se ela existe ou deixou de existir. Não faz. Não faz. Eu não sou obrigado a amar ninguém. Muito menos perdoar ofensas de alguém ou de determinada pessoa. O ensinamento que o majestoso Arnetoliel me ensinou foi que o amor é conquistado e o perdão é merecido, ou vice-versa. E depois que eu adotei isso na minha vida, que veio da parte desse ser maravilhoso, eu passei a não sentir mais culpa e muito menos a necessidade de me defender mediante a ofensa de alguém, porque eu não pago a conta dessas pessoas como essas pessoas não pagam a minha conta. Tem um grande colega que está se tornando amigo, que é o Márcio JS, no meu Facebook. Ele sempre fala assim: Henrique, você não precisa ficar se justificando diante da pessoa. Faça o seu trabalho. Certo? Faça o seu trabalho. Eu não me justifico na presença ou dou satisfação para alguém ou para ninguém em relação à minha vida pessoal, se é ou deixou de ser. Mas quando as pessoas do meu Facebook, no privado, me pede esse tipo de afirmação, e quando acumula um montante de pessoas que chegam ali de mansinho, depois começam a me fazer crítica, me chamando de mentiroso, me chamando disso, me chamando daquilo, eu simplesmente vou lá, como qualquer outra pessoa, bloqueio a pessoa, excluo a pessoa. Tem pessoas boas que me mandam um convite no Facebook, mas eu, por ficar desconfiado, eu não aceito, porque é um direito meu não aceitar. Certo? E aí a gente continua, cada um fazendo aquilo que foi determinado a fazer. Eu estou aqui para falar da minha história, da minha experiência junto às civilizações alienígenas. Se você acredita em mim ou não, é um problema seu. Para mim não faz diferença nenhuma.
Se para você eu não sou ou não fui militar, ou fui militar e hoje não sou, também é um problema seu, é uma opinião sua. E eu não vou debater com você por isso. Outro dia chegou uma moça e ela disse assim: olha, Henrique, eu fui num canal onde eu vi alguns vídeos postados e vídeos assim das pessoas zombando de você, rindo de você, tirando sarro da sua cara. Você não vê essas coisas, não? Eu falei para ela: eu não vou no canal dessas pessoas, eu não vou. Tanto que quando eu reuni com o pessoal lá no Parque Ecológico em Belo Horizonte, eu falei para as pessoas: gente, esqueçam essas pessoas. Não trazem informação para mim que fulano, beltrano, ciclano falou mal de mim. Não me interessa. Não me interessa. Eu vou discutir com determinada pessoa ou discutir a sua ideia ou a sua crença para quê? Para quê? Eu não preciso de nada disso. Nada disso. Certo? E as pessoas que têm me acompanhado até aqui, que inclusive uma delas lá no dia do parque ela falou para mim assim: Henrique, eu estou impressionado porque você falou uma coisa num dia, passou-se 2 dias, aconteceu o que você falou. Eu fiquei incrível, que foi o Júlio A, que fez questão de buscar o pessoal no aeroporto e depois nos levar até a casa da Ellen. E outras pessoas tantas que estavam ali no parque, um jovem que também chegou ali, me fez perguntas, né? E outros tantos ali que esteve ali comigo ali, e pergunta a eles se de mim fluía alguma energia negativa. Pergunta a eles se eu não dei atenção total para eles. Pergunta a eles se eu não cumpri a minha estadia com eles do começo ao fim. Então foram pessoas que quiseram me conhecer e que me conheceram. E hoje tem o grupo que é criado pela Ellen, administrado pela Vanessa e pela Gisele, e por essas pessoas que estiveram ali no parque. E as pessoas do grupo estão sempre felizes, sempre em sintonia, cada uma delas com o seu problema pessoal, mas quando elas se recordam do ensinamento, da conexão do universo, que é o que a Guinachete sempre me fala, e a conexão com a Mãe Natureza, e com tudo isso que eu tenho falado até os dias atuais, as pessoas passam a esquecer os seus problemas e passam a focar na realidade que são as suas vidas. Certo? E muitas pessoas de determinados canais já esqueceram o Henrique, já esqueceram o Capitão Henrique. Pergunta para essas pessoas o que eu acrescento na vida delas. Nada. Como elas não acrescentam nada também na minha vida. Pergunta a elas se algum dia eu falei mal delas, ou fiz falso testemunho contra elas, ou fiz com que outras pessoas ficassem contra elas. Eles são honestos. E eles vão dizer assim: não, nunca nós vimos um vídeo onde o Capitão Henrique, o Henrique, falou mal da gente. Ou eu nunca vi sequer um comentário dele no meu canal. Eu não faço isso. Eu não vou no canal de ninguém, eu não deturpo o canal de ninguém, certo? Eu não faço nada no canal de ninguém. Nada. Tanto é que essas pessoas, elas próprias viram que eu não faz diferença se elas existem ou não. E elas, como pessoas humanas,
colocaram na cabeça, poxa, a gente fala do Henrique, critica o Henrique não tá nem aí, pra que eu vou falar dele? Pra que eu vou falar daquele louco? Deixa ele pra lá, deixa quem quer seguir ele pra lá. E as pessoas estão lá, vivendo bem, fazendo o trabalho deles, sendo felizes, certo? Aí aparecem outras pessoas que vão no canal dessas pessoas, pega o link do vídeo onde a pessoa fala mal de mim e posta no meu Facebook querendo que eu veja e depois me criticando. Eu não vejo porque eu não faço questão. É aquilo que eu sempre digo, eu disse para o Márcio JS, que me ensinou a fazer os hangouts, eu sou eternamente grato a ele por isso. Eu devo a ele muita coisa, ainda que ele pense que eu não devo ele nada, eu devo sim, porque ele, na maior boa vontade, ele me ensinou a fazer o hangout e até aqui eu tenho feito porque ele me ensinou. E eu falei com ele assim, Márcio, eu apenas dou esclarecimento às pessoas porque é importante dizer que eu não estou criando uma religião, eu não estou criando uma seita, eu estou falando a minha história. Certo? Tanto é que nos últimos vídeos eu nem tenho tocado nesses assuntos e esse vídeo é um vídeo que do qual dele em diante vai continuar eu falando de nada, como eu não falo de nada em relação às outras pessoas, porque pouco me importa. Certo? Então essas pessoas que eu excluí do meu Facebook e que com certeza posteriormente vão ouvir esse vídeo, porque ainda que me critiquem, são pessoas que estão acompanhando os vídeos. E, inclusive, eu até falei que recentemente eu aprendi a olhar quem são as pessoas que assinaram o canal do YouTube e eu vi lá 2 pessoas de 2 canais que falaram muito mal de mim há um tempo atrás, hoje não falam mais, e estão lá assinadas no meu canal. Quem vai entender isso? Quem pode me explicar isso? Certo? Agora pergunta a eles se eu tenho alguma assinatura no canal deles. Jamais, jamais, sem chance. Certo? Eu procurei fazer com que essas pessoas não mais existissem na minha vida. Então, para mim, eles não existem como para ele ou para ela eu também não existo. E isso é a melhor coisa. Aí as pessoas ficam dizendo assim, Henrique, nossa, como você tem tanta paciência. Como ser humano, eu não teria tanta paciência. Mas por estar certo de tudo aquilo que eu vi, de tudo aquilo que eu ouvi, de tudo que eu pude tocar, experimentar, e de todos os planetas que fui, como eu vou negar tudo isso, repudiando um comportamento por causa de pessoas que eu nem conheço? Certo? Não tem motivo para isso. Não tem motivo para isso. Tanto que os senhores das estrelas que têm me acompanhado nas viagens que faço para fora do corpo planetário, sempre quando eu estou dentro da nave com a Gnachete, ou com o Mereconoab, ou com a Tilil, ou com a Gnachete, ou com o Zamaniel, sempre nós tratamos desse assunto. Quando eu estive na 16ª vez na Confederação Galáctica, sempre tratamos desse assunto. Porque eles me avisaram que quando chegasse o tempo que eu começasse a falar, as pessoas iam se levantar a favor e outras iam se levantar contra. Por isso que nesses 9 anos eles me modelaram com a estrutura de uma consciência de não fazer um julgamento antecipado a determinadas situações, como essa que eu citei até a extensão desse vídeo. E eu me lembro
que no dia que eu estava indo para a galáxia Divine, no sistema solar de Cal, eu conversei isso com a Gnachete. E quando eu conversei com a Gnachete isso, ela disse assim: Henrique, olha tudo isso que você vê. Olha todas as vezes que você me pede para ficar estacionado orbitando um planeta e você ficar apreciando o planeta. Do que vai valer na sua vida as críticas? Do que vai valer na sua vida todas as coisas que das quais te afrontarão? Eu lembro que eu falei com ela assim, nada. Ela falou assim, exatamente. Toda vez que você me chama, eu não te respondo. Eu falei com ela, realmente, você me responde. Quando você está no seu apartamento, quando você está na sua fazenda, eu não desço até a terra e fico com você um período de tempo, a gente conversando? Fica. Você não tem liberdade de voltar nos mundos que você passou quantas vezes você quiser? Eu falei, tem. Ela, então, para que você vai esquentar a cabeça com que alguém possa dizer de você ou para você? Por quê? Não existe motivo para isso. Eu me lembro que quando eu cheguei nesse corpo planetário, eu vi nele um sistema solar composto por um único Sol. E lá eu vi que não existe, né? Vi que não existe tão somente 4 planetas como em outros sistemas solares, mas existe 14 planetas. E entre eles, esse principal. E esse sistema solar, ele é semelhante a um outro sistema solar que fui, que era composto de 14 planetas. E quando ali eu vi aquele planeta principal chamado Abemelon, eu pude observar que esse corpo planetário é gigantesco, que tem o tamanho exato de Eleap, que é a Terra, e vi que nele existe 3 anéis que é semelhante aos anéis de Saturno. Quando eu vi sua cor cinza e branco, ao redor do planeta, e quando eu olhei para esse planeta, poxa, o planeta Abemelon, eu podia ver 4 gigantescas esferas de cor preta que pairavam nos 4 cantos do corpo planetário. E a Gnachete, ela disse assim, olha aí, olha que maravilha, olha que beleza tudo isso. Olha o seu universo, olha a conexão, olha a natureza. Olha tudo isso que você aprendeu com a gente nesses 9 anos. Depois que ela falou isso, eu estou baseando o que ela falou isso na introdução desse vídeo que eu fiz para explicar essas pessoas das quais eu excluí e para evitar que pessoas futuras tentem vir para o Facebook, para o grupo, porque serão excluídas também. É que eu introduzo esse planeta nessa questão, que é uma das várias maravilhas que eu vi. E ali a Gnachete o tempo todo conversando comigo também outros assuntos. Quando entrei dentro do planeta, eu vi que essa civilização era humanoides fortes. E esses humanoides, eles têm altura de 3,20 metros. Eu pude ver que eles eram brancos, mas não tão brancos como a Gnachete. E eu vi que os cabelos deles eram cabelos roxos. E eu vi que eles possuem
em seu peito um peitoral feito de um aço de cor negra também. Eu me lembro que cada um usava uma lança, que na sua ponta a lança brilhava como se fosse uma luz muito forte e acesa. Eu me lembro que naquele momento, após a nossa descida, entre eles me foi apresentado um chamado Nililiel. E Nililiel, ele, como em todos os príncipes de todos os planetas que passei até aqui, como sempre, como são cortês, me deram boas-vindas e me levou a caminhar e testemunhar a grandeza do seu planeta. Eu me lembro que ali no corpo planetário, durante a nossa caminhada, ali eu vi que os seus meios de transportes eram de naves ovais. E essas naves ovais, elas têm 70 metros de comprimento por 17 metros de largura. E essa é a única nave que eu vi no planeta. Uma outra que eu vi, que não era do planeta, era um cruzador interplanetário que ele vinha da galáxia de Omep, que fica a 9,6 milhões de anos-luz daquela galáxia, daquele sistema solar. E ali, caminhando com eles, eu lembrei de quando eu descia, e como sempre, eu aproveito toda a bela vista da imagem que sempre fica registrada na minha memória de quando eu estou dentro da nave descendo após a atmosfera do planeta. Quando eu descia, eu via, como sempre, toda a cidade. Eu sempre aproveitava a bela vista de grandiosas construções, todas feitas no formato arredondado. Eu me lembro que a parte superior, vamos dizer, o teto acima, existia uma caixa quadrada que ia à extensão, se lançando os seus lados para fora. Ali, caminhando também, eu pude ver, após descer e após conhecer o príncipe desse planeta e estar caminhando com eles, eu fui levado a belas planícies. E nessas planícies formava lagos excelentes, lagos incríveis. E o que mais me chamava a atenção, como chamou em outro planeta que fui, é que a água desses lagos era uma água vermelha. E as flores e as florestas, das quais eu passei a pé, junto com eles, até subir ao alto de uma montanha, tanto as flores como as árvores e suas folhas são cinzas claras e brancas. E ali, o príncipe do planeta, ele me disse que eles estavam colonizando 117 planetas. Porém, somente 48 suportam a vida humanoide. Prestem atenção. E ele me disse que os demais corpos planetários dos 117, sendo que 48 são que suportam a vida humanoide, os demais estavam passando por um processo em sua atmosfera para adaptação da distribuição de grãos para que ali crescesse florestas, para que ali fosse empregado maquinários para a purificação das águas, como eu vi em planetas colonizados por Galamiak, e depois
ele me disse que esses planetas, inclusive, vão receber a espécie humana em um montante de 26 milhões de pessoas. Ali eu continuei caminhando e quando subimos, eu cheguei a um alto lugar, a uma alta montanha, e eu vi uma construção toda de pedra e com detalhes verdes e vermelhos que circulava o acabamento desta construção de pedra. Eu vi que toda a pedra tinha esses detalhes, que são verdes e vermelhos. E ali eu vi que estava escrito que o lugar a quem chega proporciona uma visão extraordinária na escrita da linguagem do idioma daquela civilização, daqueles nossos irmãos das estrelas. Eu me lembro que, ao olhar para o templo de pedra, ele tinha, como eu vou dizer para vocês, o seu tamanho de fato muito grande. Porém, para quem via de um lado, parecia ser não tão grande assim. Eu vi uma porta, e essa porta, ela é toda adornada de cristal. Eu me lembro que quando nós passamos por ela, eu vi um trono de cristal, muito lindo, e esse trono de cristal estava com uma base por debaixo dele, e essa base era azul, era uma pedra azul, e ali eu vi o senhor do planeta Abemelon. Eu, ao olhar para ele, vi que ele usava uma armadura toda de luz, toda. E eu vi também que diante do seu trono ficava duas lanças cruzadas, e ao lado esquerdo e ao lado direito eu vi também que ficava duas espadas, cada uma tinha 3 metros de comprimento. Depois que eu vi esse majestoso rei, senhor do planeta Abemelon, e em todos os mundos que vou, e em todos os mundos que você também irá, após conectar-se com a sua civilização respectiva, você vai passar pela aprovação do líder daquele planeta. Isso é lei no universo, é lei da Mãe Natureza. Ali eu recebi aprimoramento de todo o ensinamento e como ter uma relação mais aprimorada e definitiva com o universo interior e com a Mãe Natureza. E após o rei ter aprovado a minha permanência no planeta Abemelon, depois dele ter me oferecido a sua bênção e ter me abençoado, e eu ter olhado ali fixamente para aquelas lanças e para aquelas espadas, e para aquela armadura, e para aquele ser de 10 metros de altura, após a sua aprovação, eu parti dali e caminhamos descendo a montanha. E quando descemos a montanha, eu passei por alguns vales e olhava para o céu e eu via outros corpos planetários gigantescos que fazem contraste com o céu daquele planeta. Vi a grandiosidade das suas luas, vi
os círculos dos seus 3 anéis, como também vi as naves voando de um lado para o outro. Eu disse uma vez que quando você alcança uma experiência física, real, verdadeira, quando você alcança essa experiência, essa aproximação com o seu universo pai e com a sua natureza mãe, e se achega a você a sua civilização respectiva que te adotou na Confederação Galáctica, e você vai em corpo físico, em plena consciência, e passa por toda uma reprogramação celular, e você começa a perceber toda a nitidez, toda a realidade, toda a compreensão de todas essas coisas citadas. Quando você volta, e você que me ouve, quando voltar para o planeta Terra, e quando você chegar na sua casa, tomar o seu banho, jantar ou lanchar, ou fazer o que você bem entender, e você deitar na cama, ou de bruço, ou de barriga para cima, ou de lado virado para a parede, ou se você preferir ficar sentado pensativo, você vai entender o que o Carlos Henrique aqui está falando. Aí essa verdade que eu tenho defendido que existe dentro de você, ela vai passar a fluir. E quando ela passar a fluir, ela vai fluir de um jeito diferente. Nililiel, que é príncipe nesse planeta, que é filho desse rei, ele me disse que a maior virtude da criação é o respeito ao Criador. Eu já deixei aqui claro por várias vezes que o meu Criador, ele se chama Universo, porque ele é a palavra materializada do Criador de tudo. E eu tenho para mim a natureza como sendo a minha única mãe. Teve uma vez que eu falei isso para minha mãe biológica, minha mãe ficou assim, me olhando com o olhar arregalado, e eu falei assim: mãe, não esquenta a cabeça, porque também ela é sua absoluta mãe. Hoje a minha mãe entende perfeitamente tudo isso, e ela compreende tudo isso. Tudo isso. A realidade das coisas, vamos dizer assim, são realidades que pode ser vista por qualquer um. A realidade, ela está ao alcance de qualquer pessoa. Quando você tem uma cegueira, onde você escolhe não acreditar e em espontânea vontade sua, você vai ser aquilo que do qual você se modelou e prestou a ser. Eu escolhi, não só porque vi e os toquei e vi que são de carne e osso, mas eu escolhi eles, eu, Carlos Henrique. Não estou dizendo para você fazer isso. Eu escolhi eles como sendo o Senhor da minha vida. E quando eu passei a me relacionar intimamente, era como se eu estivesse indo na casa de um parente meu e sendo bem recebido, que é o que acontece quando eu saio do planeta Terra e vou para outros mundos diferentes. É por isso que eu digo, é a minha verdade e ninguém tira de mim. Ninguém tira de mim. Hoje as pessoas podem rir, outras podem chorar, outras podem ignorar. Para mim não faz diferença nenhuma. Porque não é a crítica de ninguém que vai tirar de mim
do Carlos Henrique aqui, capitão da reserva do Exército Brasileiro, como eu costumo dizer, força essa que servi com amor e louvor, que da qual amo veementemente, porque é um corpo militar para quem quer seguir carreira. Ninguém tira de mim a verdade da minha vida. Ninguém. Ninguém. Porque a minha vida, a palavra mesmo já fala, é minha. A sua vida é sua vida. O seu direito de escolha é seu e de mais ninguém. Eu agradeço ao universo por não mais pessoas me perguntarem sobre o trabalho de outras pessoas. Hoje, graças ao universo, Pai, a Mãe Natureza, ninguém mais me perturba me perguntando: e o trabalho do fulano, é verdade? E aquele livro ali, é verdade? A minha resposta é essa: não me interessa. Aí depois a pessoa fala assim: realmente, eu fui até tolo em perguntar a ele o trabalho de outra pessoa, porque não me interessa. Mas não me interessa mesmo. Então, quando você que me ouve, você que já tem me acompanhado, a entender que você é responsável por si e que você pode chegar onde você quiser chegar, e a sua aproximação com o seu universo ela vai se dar conforme a sua vontade, é a sua vontade, não é a vontade do universo, porque ele está sempre pronto, é através da sua vontade. Quando isso acontecer, você vai começar a sentir aquela paz gostosa no seu coração, você vai olhar para a natureza, para a árvore, para o animal do campo, para o animal doméstico, você vai passar a ter um amor tão grande, aí você vai começar a se conectar com a natureza mãe. Aí em pouco tempo você vai começar a ter sonhos de que estava em um determinado lugar. E esses sonhos são a preparação da chegada daqueles que te adotou perante a Confederação Galáctica. Aí a sua civilização vai se chegar até você e vai começar a trabalhar e tirar de você todo medo. E quando você escolher aceitar que realmente quer saber a verdade e deseja ardentemente a verdade, você pode ter certeza absoluta que você vai ter experiências maiores do que a minha. Aí, quando você ter as experiências, você vai ver que realmente tudo vai além da compreensão humana, racional, vai contra a ciência convencional, vai contra a arqueologia que esconde a verdade da humanidade. Aí você vai ver que o mundo, ele já não é mais um mundo na sua frente, mas é a porta da realidade daquilo do qual você tem que se cuidar. Para você saber passar pelos caminhos que você tem que passar. Dificuldade todo mundo tem. Só que essa dificuldade que todo mundo tem, ela é amenizada quando você cria a sua conexão com o seu universo, com a sua mãe natureza, e você começa a querer ver o mundo de uma forma diferente. É você olhar para a Lua e saber que ela é
um observatório. É você olhar para as estrelas e saber que, além daquelas estrelas que brilham no céu, existe bilhões de galáxias, e nessas galáxias milhares de sistemas solares, e nesses sistemas solares centenas de planetas, seja eles colonizados com vida ou não. É simples. Eu não tive dificuldade nenhuma de entender tudo isso. Eu não tive necessidade de ficar perguntando a Gnachet, a Zamaniel, a Arnetoliel, a Mereconoab, a Atilil, a Akar, a Enki, a Enlil, a Anur, a Namar, a Exeplap, Efteli, Nililiel, Greptomalaf, Dromiconiplac, e entre todos os outros. Não tive dificuldade e nem fiquei perguntando a eles toda vez, toda hora, as mesmas coisas. Porque eu aprendi a ouvir e aprendi a analisar. Mesmo eles sendo de carne e osso, me levando em seus planetas fisicamente e alterando o processo da minha codificação celular e DNA, mesmo ali vendo tudo palpável, eu sempre procurei ouvir, aprender e entender. E todas as vezes que vou em mundos como esse, nesta galáxia, todas as vezes que vou conhecer essas tipologias alienígenas para ser acrescidas em ensinamentos, como na galáxia Divine, no sistema solar de Cal, onde eu conheci esse majestoso planeta Abemelon e vi a estrutura daquele planeta e vi a preocupação daquele planeta transformar outros corpos planetários. Para mim, foi mais e é mais do que suficiente. Então, quando você tem a sua própria convicção, a sua própria aceitação, e quando você fala, poxa, eu aceito que seja assim, porque eu, de forma individual, não porque alguém ou aquilo falou, mas pelo fato de ser de forma individual, eu quero isso, desejo isso e vou aprender isso. Eu tenho a minha convicção. Quando eu estive com o majestoso Arnetoliel e ele me contou a vinda dele no nosso planeta e o que ele fez para a humanidade e de que forma deturparam o seu ensinamento. Quando Zamaniel me contou que havia presenteado aquele que do qual conhecemos como sendo Salomão, sendo que Zamaniel deu todo o suporte tecnológico para a transferência de matéria. Quando eu vejo Mereconoab me levando e me mostrando como é a libertação de um mundo, quando eu vejo Atilil aceitando café na minha fazenda, quando eu vou no planeta Kank e vejo aquela pirâmide que é maior do que o meu estado de Minas Gerais, e quando eu vejo aquela mega cidade subterrânea que, sem palavras, sem comentários, quando eu vou em Galamiak e vejo aquele corpo planetário extraordinário, e quando eu percorro por Órion, por Sírius, por Lira, pelas Pleiades, e vejo os seus corpos planetários e suas civilizações, isso me alegra.
Isso me faz ser melhor para mim mesmo e me faz não dar importância para o que dizem ou deixaram de dizer em relação à minha pessoa. É isso que me traz felicidade. É isso que me faz colocar a cabeça todos os dias na minha cama e dormir bem. Que me faz levantar e a minha funcionária está com a mesa de café arrumada, eu tomar meu café, tomar meu banho, resolver o que eu tenho que resolver durante o dia, ir no estúdio que está desenvolvendo o site, aprovar os desenhos para ver se eles interpretaram a minha colocação, é fazer orçamento ali aqui e escolher um material bacana para presentear as pessoas em relação a isso. E no meu site vai ter um telefone exclusivo onde eu irei fazer essas palestras e serão palestras que eu vou realizar de forma gratuita. De forma gratuita. Eu não quero um centavo dos organizadores das palestras. Eu não quero um centavo. Nada. Tanto que a hospedagem será por minha conta, a alimentação será por minha conta. Eu vou sair do hotel, tomar um táxi, chegar até o lugar da palestra, fazer o meu trabalho, voltar para o hotel, esperar a hora do voo e voltar para Belo Horizonte e ir para minha casa aqui em Nova Lima, no Belvedere. Essa vai ser a minha vida, porque eu não devo satisfação a ninguém, como também ninguém me deve satisfação de nada. Beleza? Resumidamente, eu falei desse planeta, mas para você que é um bom entendedor, a minha iniciação no diálogo do começo do vídeo até aqui foi o resumo de tudo que eles têm me falado e de tudo que eu tenho testemunhado em relação às coisas fazer com que haja tristeza no coração da pessoa humana. No meu coração, tristeza jamais. Foi que nem eu disse em um vídeo. Felicidade momentânea todo mundo tem. E você não deve ter a felicidade passageira. Você deve ser feliz permanentemente. E eu sou feliz permanentemente. Quem que vai tirar de mim essa felicidade? Ninguém vai tirar de mim todas as minhas certezas e todas as verdades da minha vida. E isso é o que importa. O resto, para mim, é resto. Ok? Para você que me ouviu, gratidão. Não precisa compartilhar o vídeo, não precisa dar joinha, não precisa mostrar ao seu amigo, tá? Não precisa você querer ajudar na divulgação do vídeo, porque eu prefiro que as pessoas é que se acheguem e encontrem o vídeo por si só, tá bom? Porque foi que nem eu disse, talvez você acredita e você tem uma bela amizade com a pessoa. Aí você de alguma forma tenta passar para essa pessoa aquilo que do qual você ouviu de mim e acreditou da minha parte, e aquela pessoa não vai compactuar com essa ideia, não vai acreditar nisso, que a minha história é a minha verdade absoluta, e talvez por ela não acreditar e você acreditar, possa gerar uma discussão e até mesmo o rompimento de uma amizade. Então por isso que eu falo para ninguém divulgar o meu vídeo, deixe que o próprio universo Pai, a própria natureza Mãe, a própria civilização respectiva da pessoa é quem vai orientar a pessoa, e a pessoa, mexendo no YouTube, com certeza vai encontrar e vai ter o interesse de ver os vídeos, e dali, a pessoa aceitando,
ela vai descobrir a verdade dentro dela por si só e ser aquilo que ela quer ser. Um beijo enorme no teu coração, gratidão por tudo e até o próximo vídeo. Fui!